Olá, boa tarde, meus amores. Boa tarde, família. Que tenhamos mais uma tarde abençoada por Deus, iluminada pelo Espírito Santo, e que vocês possam progredir cada dia mais na sua aprendizagem. Vamos a mais uma aula de matemática. Com os olhinhos fechados e a mãozinha no coração, vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tudo o que tens feito em minha vida, pela alegria de viver, por minha família, pelos meus amigos, pelo ar que respiro, pelos dons que me destes, pelos relacionamentos que possibilitam que eu cresça a cada dia. Por tudo, Senhor. Amém. Que legal! Olha só essa imagem. Quem imagina o que nós vamos trabalhar hoje? Pois é. A historinha dos três porquinhos é uma historinha que a gente escuta desde quando a gente é bem bebezinho. E é uma historinha que conta sobre construções. E hoje nós vamos brincar de ser engenheiros e construir plantas baixas usando a geometria. Geometria e construção. Nossa, esse vídeo vem mostrar que desde a infância já se deve pensar em arquitetos e engenheiros. Vamos lá assistir no nosso cantinho virtual? Mas antes de brincar de engenharia e arquitetura, vamos recordar um pouquinho da nossa geometria. Nessa semana, nós vamos trabalhar com plantas baixas. Primeiro, nós temos que entender como fica a visão das coisas de cima para baixo e qual a representação na forma geométrica pode ser feita para fazer a planta baixa de um local. A turma do segundo ano da nossa escola recebeu a seguinte tarefa: faça o desenho das caixas. São 4 caixas, estão vendo? Todas de papelão. Uma parece um cubo, outro paralelepípedo, mas todas são parecidas. Mas antes, vocês irão seguir essas orientações. Vamos olhar as caixas de cima. Nós temos de observar as caixas de frente. Os outros vão olhar do lado direito e outras do lado esquerdo. Então, é para vocês observarem a caixa de vários ângulos, de cima, de frente, de um lado e do outro, e ver o que vocês estão enxergando ali. Qual formato que vocês estão vendo? Pensem bem. Você percebeu que a vista de todas as caixas ficou igual? Só mudou o tamanho? Quando olhamos de cima, parece que tudo é do mesmo jeito. Umas com formato de quadrado, outras com formato de retângulo. É verdade, mas de lado ficam diferentes. Isso mesmo. Quando olhamos de lado, nós vemos duas faces, o lado e a parte de cima. Então, é assim mesmo que devemos fazer uma planta baixa, olhando de cima. Que interessante! Olhe só, quando eu olho de cima desta caixa, eu vejo simplesmente um quadrado. Amorzinhos, neste vídeo educativo, podemos aprender geometria
tanto as figuras planas e as linhas, quanto os sólidos geométricos, através de vários exemplos super divertidos. Isso vai nos ajudar na hora de montar a nossa planta baixa. Agora que você já observou que as casas têm semelhanças com as figuras geométricas espaciais, quais são as formas que elas têm? Veja as moradias abaixo. Algumas se parecem com a sua. E como ela é por dentro? Vamos olhar os desenhos dos objetos abaixo e indicar qual é a forma que representa a planta baixa de cada um. Olhem só como representaremos os vários objetos em uma planta baixa. Olhando sempre de cima. O cubo, a gente vê um quadrado. O paralelepípedo, um retângulo. O triângulo com base quadrada, a gente vê um quadrado. O cilindro, um círculo. E o cone, também um círculo. Que tal aprender mais? Para saber a diferença entre maquete e planta baixa. O que é maquete e planta baixa? Maquete é a representação reduzida de determinados espaços, como parque, praça, casa, prédio, entre outros, como também de cômodos, que em uma maquete podem ser feitas de qualquer espaço, utilizando materiais diversos. Exemplo, podemos fazer uma maquete da nossa rua. Aí a gente pode colocar caixinhas de leite para representar os prédios, caixinhas de medicamento para representar as casas e vai ficar tudo em alto relevo. Já a planta baixa representa de forma plana desses espaços, porém sempre com a visão de cima. O que é uma forma plana? É uma forma que não tem 3 dimensões, somente uma, como o quadrado, o círculo, o triângulo e o retângulo. Vamos iniciar observando a nossa casa. Como é a sua casa? Grande ou pequena? O que tem em frente ou atrás dela? Quais as formas que ela possui? Ela se parece com alguma figura geométrica espacial? Lembra daqueles desenhos que a tia colocou lá atrás? Ela se parece com algum daqueles? Como ela é vista de cima? Imagine se você estivesse em cima da sua casa, lá por cima do telhado. Como você acha que você veria ela? No formato de um retângulo, de um quadrado, de um triângulo ou de um círculo? E como ela é por dentro? Quais as separações que ela tem? Quantos cômodos ela tem? São em formato de triângulo, de quadrado, de retângulo ou de círculo? Isso tudo vai ajudar para fazermos a nossa planta baixa. Vamos ver um exemplo. Olha essa casinha. Tem 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de entrada. Olhando ela de cima, ela parece um retângulo. Então, foi feito 2 quartos, um banheiro, uma sala, uma cozinha e uma área. Viu como é fácil? Quantos cômodos tem essa casa? E a sua casa é igual a essa? O que tem de diferente? Como ela está dividida? Então, você vai ter que olhar aí na sua casa.
quantos cômodos a sua casa tem, como a sua casa é dividida, quais os cômodos vêm na frente, quais os cômodos estão atrás, quais os cômodos estão no meio. A sala fica perto de qual cômodo, se é perto da sala, da cozinha, se é perto do banheiro. Onde vocês pensaram em representar os quartos? Eles são perto de quê? Você tem que representar ele de acordo com o que ele está. Eles são grandes ou são pequenos? Então, dependendo do tamanho dele, na hora de desenhar, tem que colocar pequeno. Dependendo, tem que colocar grande. Tudo tem que ser de acordo com o que está aí na sua casa. Viram como foi fácil? Aprendemos hoje que a planta baixa de uma casa é a representação dos seus cômodos ou ambiente em projeção horizontal. Em palavras mais simples, seria como se você estivesse vendo a casa de cima, sem laje ou telhado. Que bom! Nossa aula de hoje foi bacana. Brincamos de ser engenheiros e construtores de plantas baixas, usando a geometria. Agora vamos ao nosso cantinho, resolver as nossas atividades. Abraços virtuais. Tchau, tchau!